Fala pessoal, tudo certo? E aí, torcedor gremista, nesse vídeo, nesse conteúdo, eu quero estar conversando com você, torcedor, a respeito de volantes, porque tem um volante que pertence ao tricolor gaúcho, que está emprestado a outro clube brasileiro e que pode estar retornando para o Grêmio, ou seja, ser um novo reforço para a próxima temporada. Ele não está no elenco do Grêmio, no elenco atual, porém no próximo ano, em 2022, na próxima temporada, no caso, pode estar integrando o elenco do Grêmio. Beleza? Então vamos conversar sobre esse volante. Eu quero dar todos os detalhes sobre ele, explicar a situação, mas também dar ênfase para um lateral de seleção brasileira. O Grêmio pode ter um reforço de seleção, um lateral de suma importância em te dar atenção e conseguir compreender a situação dele. E de fato a gente consegue perceber e compreender a necessidade da lateral, porque nesse caso, na lateral esquerda do Grêmio, a gente tem o Rafinha recebendo oportunidade de forma improvisado, porque o Rafinha é lateral direito de ofício, mas está sendo utilizado na lateral esquerda porque o Grêmio não tem jogadores de qualidade, porque o Diogo Barbosa e o próprio Cortez não estão rendendo o esperado, não estão agregando e não estão sendo suficiente para o Grêmio. Então sim, nós temos uma carência nessa posição. A gente precisa investir em laterais, porque na lateral esquerda joga um atleta improvisado. E na lateral direita, o grande titular do Grêmio, o dono dessa posição, é o Wanderson, que realmente, se a gente tem o Wanderson no elenco, não precisa se preocupar. Porém, com o futebol que o Wanderson vem apresentando, o nível técnico dele, as atuações dele, é de duas situações. A primeira, de seleção, de convocação para a seleção brasileira, e por segundo, uma saída, uma venda para a Europa, porque vai chegar proposta oficial pelo Wanderson. E se tem a saída do Wanderson, precisamos se preocupar também na lateral direita. Ou seja, acaba que no final da história temos preocupação com a lateral direita e também com a lateral esquerda. Então é uma posição carente do Grêmio, se não for na próxima temporada, em 2022, pode ser em 2023 ou até mesmo 2024. E pensamos sempre na frente, no futuro, nas próximas equipes, nos próximos elencos, nas próximas conquistas, enfim. Então, por isso, vamos conversar sobre um lateral de seleção brasileira que pode reforçar o Grêmio para a próxima temporada, ou seja, para 2022, e também sobre um volante, uma posição que sempre é bom a gente se reforçar, e ele pertence ao Grêmio, então poderia vir sem custo nenhum para o tricolor. Então, duas possibilidades de reforço: um volante para 2022 e um lateral para 2022 também. Ok? Então vamos lá. Agora eu quero dar todos os detalhes sobre. Eu quero começar pelo lateral Lucas Cauã. Se você não conhece, acredito que você deve ter conhecimento ou pelo menos já ter ouvido falar sobre esse atleta, porque tem uma fama dentro da base do Grêmio. Na realidade, ele joga no sub-20 do Grêmio, porém ele é de 2003, então ele poderia estar atuando no sub-18. Mas o Grêmio reparte da seguinte forma as categorias de base: sub-17, sub-20 e equipe de transição, sub-23. Então ele está jogando no sub-20. A equipe do sub-20 do Grêmio foi mediana. Não foi muito bem, mas também não foi muito mal. Mas mesmo assim, o Lucas Cauã se destacou naquela equipe mediana do Grêmio, junto com o Cuiabano. E os dois foram convocados para a seleção brasileira. E não é de agora. O Lucas Cauã é um dos atletas que é mais convocado para a seleção brasileira. Então ele realmente já tem uma fama, tem qualidade técnica, joga muito bem. É claro que ter esse reconhecimento na base pode não dizer muita coisa, porque, por exemplo, o Jean-Pierre chegou badalado e acabou não correspondendo no profissional. O Patrick chegou badalado e não correspondeu no profissional. Porém, o primeiro passo para ele, com a idade que ele tem, ele já está dando, que é ter bons rendimentos e por isso conquistar a fama de ser um bom atleta. E não é à toa que ele está frequentando as categorias de base da seleção brasileira, né, gente? Então ele realmente atua muito bem, ele que é lateral. Então no futuro, em 2022, no próximo ano, na próxima temporada, em 2023, quem sabe, a gente já deve ver ele dentro da equipe profissional do Grêmio. Ele que é de Goiás,
joga nas categorias de base do Grêmio e é jogador de nível de seleção. E a gente sabe que é bom, sim, ter garotos da base. Olha o Wanderson, jogador de seleção também nas categorias de base, jogador que tinha nome e que está dando bons frutos. Então o Lucas tem tudo para dar certo igual o Wanderson. Tem nome na base, frequenta a seleção brasileira e logo, logo deve estar dentro dos titulares. Ok? Ele joga no Sub-20 do Grêmio e nasceu em 2003. Fiquem de olho nesse garoto, joga muita bola e logo, logo deve reforçar o Grêmio. E olha só, torcedor gremista, se acontecer uma situação, é claro que em específico, né? Mas, por exemplo, se o Rafinha não renovar o contrato com o Grêmio, algo que é provável realmente, então se o Rafinha não renova o contrato com o Grêmio e o Tricolor recebe uma proposta pelo Wanderson e vende ele, eu não duvido do ano que vem, em 2022, na próxima temporada, o Lucas Cauã e o Cuiabano estarem na equipe profissional do Grêmio. Então, é claro, ele está no Sub-20, mas é um jogador que vai pulando fases. Então, logo, logo, está na equipe principal. E sobre o volante, nós estamos falando do Michel. Ele já teve bons momentos com a camisa do Grêmio, mas realmente está em uma decadência na sua carreira. E muito por conta da sua idade, porque já está com 31 anos de idade. Porém, ele é volante. Volante a gente sempre precisa de atletas nessa função. Claro, necessariamente nesse ano não precisamos, porque temos várias opções. Sem citar os garotos da base, né? O Bobsinho, o Sarará, o Darlan. Mas a gente tem o Thiago Santos, tem o Vila Sante, tem o Lucas Silva, tem o Alisson que pode jogar pelo setor de meio de campo também. Enfim, então realmente esse ano, em 2021, não é uma necessidade do Grêmio. E até por isso o Grêmio emprestou o Michel para o Vasco. Então ele pertence ao Grêmio, o Grêmio tem os direitos do atleta, ele pertence ao Tricolor Gaúcho, porém o Grêmio emprestou ele ao Vasco da Gama para jogar a Série B. Ele fez acho que 10 jogos, está jogando, depois para pelo Vasco. Mas ele pertence ao Grêmio. Em dezembro, então, vai ter uma reunião com o Wagner Mancini, os auxiliares técnicos, ou seja, a comissão técnica em geral, os vice-presidentes, a direção do Grêmio, para analisar esse nome. Se for do desejo do Wagner Mancini em contar com o Michel para a próxima temporada, para o próximo ano, para 2022, a direção vai falar, ó, queremos você aqui, retorna, integra o elenco do Grêmio e participa da equipe profissional do Grêmio, no Campeonato Brasileiro, enfim. Certo? Então é isso. Ele pode reforçar o Grêmio para a próxima temporada, porque ele pertence ao Tricolor. Se for da vontade do Wagner Mancini contar com ele, é só dar um toque na direção que eles trazem ele novamente. E no caso aí o Michel seria um novo reforço do Grêmio para 2022. Vai ter uma avaliação, vai ter uma reunião para decidir. Mas quem consegue perceber, ele pertence ao Grêmio, está emprestado, e se o Grêmio quiser, principalmente o Wagner Mancini, contar com ele, o Grêmio vai ter, então, um reforço para o setor de meio de campo, mais especificamente para volante. O nome dele, Michel, que pertence ao Grêmio, mas que está emprestado a outro clube, nesse caso ao Vasco da Gama, que está atuando na Série B. Ok? Galera, então essas informações a respeito do jogador de seleção, o lateral, né, que pode reforçar o Grêmio logo o ano que vem, ou quem sabe em 2023, e também sobre o volante, que pertence ao Grêmio e que tem a possibilidade de voltar e reforçar o Grêmio para a próxima temporada também. Se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho, me segue lá no Instagram, @DouglasGarciaGrêmio, e até a próxima, e fui!